boa noite. Oi, boa noite, Carlos. Boa noite. Da CNN direto para uma live aqui no Instagram. Peço desculpas pelo Imagina. atraso, desculpas, mas de fato, assim, a gente não pode perder a oportunidade de falar em todos os espaços. Com certeza, com certeza. E agora não tem jeito, nós estamos cada vez mais multimídia, né? Não tem como, não tem como. E o trabalho que você faz é importantíssimo. Porque o melhor jeito, a melhor forma da gente combater violência, abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes é a informação qualificada, né? Aliás, o slogan do dia de hoje é prevenir, fala sobre prevenção e sobre o combate, né? Então, é muito importante. E essa prevenção se dá pela informação. Bom, deixa eu falar. Vou te apresentar aqui para quem ainda não te conhece. Eu falei um pouquinho no começo, mas ainda não tinha quase ninguém, e eu estou vendo que o pessoal está chegando agora, né? Quem que é a nossa entrevistada hoje, gente? Ela já foi delegada de polícia, secretária de Esporte, Lazer e Juventude aqui do estado de São Paulo e foi secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Ela é advogada, professora de Direito da PUC aqui de São Paulo, presidente do Instituto Liberta, que trabalha especificamente com a temática da proteção das crianças contra a violência sexual. É minha querida amiga, por quem tenho profundo carinho e respeito, Luciana Temer. A Luciana é convidada da gente nessa noite porque tem uma luta, tem algo que nos une, a luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E, claro, no dia 18 de maio, Dia Nacional do Enfrentamento, não podia ser diferente. As nossas lives diárias aqui terem um encontro para que a gente fale exatamente sobre isso. Mais uma vez, agora oficialmente, boa noite, Luciana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carlos Bezerra. Eu que agradeço a oportunidade. Você sabe que eu sou muito fã da sua família inteira, né? Eu sou fã da Matriz e sou a fã da Giovana, que é minha aluna, né? Olha, você nem pode dizer que você tem um fã-clube aqui e mais, entendeu? A Giovana é sua fã número 1. Ela morre de vergonha que eu fale, assim, mas eu já vi ela falando, fazendo aquela coisa de alunos. Ah, a professora, quem é a professora predileta? Você toda vez você tá no top 1 ali dela. Ai, que delícia! Mas olha, eu te agradeço imensamente o convite. Imagina. De fato, eu peço desculpas pelo atraso, porque a gente não pode perder a oportunidade. Esse dia é um dia muito importante, como você já colocou, né? Enfrentamento à exploração sexual, violência sexual contra crianças e adolescentes. E a gente usa esse dia justamente para mandar a seguinte mensagem: tem que falar disso todo dia, não só hoje, né? Mas já que hoje as portas se abrem, a gente vai entrando e vai falando, porque este assunto é da maior urgência no país, não é? Eu estava falando, um pouquinho antes de você chegar, eu estava falando sobre uns dados que eu li recentemente sobre a Europa, sobre a Agência de Inteligência Europeia, mostrando que agora no mês de março, houve um aumento na Espanha de em torno de 25% a mais de acessos a conteúdos impróprios relacionados a abuso e violência sexual, abuso, pornografia infantil, violência sexual de crianças e adolescentes na Espanha, e que essa é uma tendência europeia. As pessoas relacionando isso ao momento de isolamento que a gente está vivendo, maior presença das pessoas em casa, enfim, a gente também sabe que o abuso acontece muito mais. A cada 10 casos, 7 acontecem dentro de casa. O que eu queria começar perguntando para você? Diante desse cenário, em que está todo mundo mais em casa, em que, de certa forma, as crianças estão mais vulneráveis, porque as escolas estão fechadas, elas estão muito mais tempo diante da tela do computador ou do celular, o que é possível fazer agora mais que nunca? Então, acho que, vamos lá, é uma pergunta difícil, né? Porque quando a gente fala dessa violência intrafamiliar, a gente está falando quase de uma bomba relógio, né? Porque você tem o fator confinamento, onde esta criança não está indo para a escola, e a gente entende que a escola é um espaço importantíssimo para a proteção da criança, ou seja, o único lugar onde ela encontra um adulto que não é do meio intrafamiliar e que tem uma relação de confiança e proteção é na escola com o professor, né? Então, a criança não está indo para a escola, a criança está confinada em grande medida com o agressor,
né? É triste dizer isso, mas os dados mostram que essa violência, como você levantou, mais de 72% das violências sexuais contra criança e adolescente acontecem dentro da residência. Então, você tem um confinamento com uma impossibilidade dessa criança buscar ajuda fora, porque até indo para a escola é difícil. O que a gente pode fazer? No contexto da pornografia, como você levantou muito bem, a gente precisa falar de pornografia. Este aumento do consumo de pornografia infantil que foi identificado pela Europol, não é? Aqui a gente não tem esse dado ainda, mas a gente já tem um dado aqui. O dado que nós temos aqui é um aumento do consumo de pornografia no período do confinamento. E quando você olha para essa pornografia, que pornografia é essa? De várias ordens, mas tem uma pornografia que é, sim, gatilho para violência sexual. Já tem esse levantamento aqui. Já tem o levantamento dessa violência? Não, então, estou te perguntando, aumento, já tem esse levantamento aqui. Sim, do aumento. Os sites pornográficos, eu vi o da Europol falando da Europa, mas do Brasil não tem. Não, no Brasil tem tem dois dados aqui alarmantes, né, Bezerra? O primeiro é do aumento do consumo de álcool, que é um dado para se considerar. E o segundo é o aumento do consumo de pornografia. Os sites pornográficos no Brasil aumentaram, eu coloco esse dado num artigo que eu escrevi para a Folha de São Paulo, aumentaram 50% o número de assinantes e de tempo de permanência. Então, quer dizer, veja o gatilho que você tem para violência sexual, esses homens estressados dentro de casa, né? Enfim, então, a gente tem isso. O que é possível fazer? Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que fazer um alerta para que todas as pessoas estejam atentas às crianças. Então, eu sou vizinha, eu sou uma tia, eu sou uma prima, eu sou a mãe do amigo do fulaninho. Ora, se eu estou identificando alguma situação complicada ou suspeita, eu não posso me omitir, né? Acho que essa é a primeira questão. Eu não posso me omitir. A segunda questão é a escola tem que estar mais próxima dos alunos. A gente fez uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação aqui em São Paulo, Bezerra, que é o Instituto Liberta, na construção de um site que, na verdade, ajuda a criança a entender como é que ela está psicologicamente naquele momento. E, na verdade, este site vai, ao ler esta criança, pode chegar um momento em que ele diga: você quer conversar com o seu professor? E se a criança disser que quer conversar com o professor, é feita uma conexão do professor com a criança. Então, são mecanismos que a gente tem que buscar para tentar quebrar um pouco essa lógica de um confinamento absoluto e permitir que a criança acesse alguém de fora daquele ciclo, se for necessário, né? Assim, são caminhos que eu acho que são tentativas de minimizar este problema, que vamos enfatizar aqui, não é um problema da pandemia. Não é? Exatamente. A pandemia só amplifica, lógico. Amplifica. Porque tem gente que pode... Claro, a gente está quase achando que essa é uma grande oportunidade. Verdade, concordo com você. Inclusive, isso até que eu queria te perguntar. Você acha que a gente fala pouco sobre esse tema? E por que eu estou perguntando isso? Porque, bom, eu trabalho nisso, assim como você, enfim, eu trabalho nisso há mais de uma década. Pouco antes de você chegar, eu estava falando sobre a cartilha que a gente produziu, fruto de pesquisa, de trabalho, de muito tempo. Distribuímos mais de 600 mil cartilhas pelo Estado, que é a 7 passos para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, que está disponibilizada no ambiente digital. Depois eu passo o link para o pessoal, mas é só dar um Google nisso. Agora, enfim, cartilha, palestra, eu já andei pra caramba, você, tem tanta gente trabalhando nisso, mas o meu sentimento, não sei se é sensação minha, eu sinto que parece que eu não percebo uma disposição de ampliação desses espaços de debate. As pessoas ainda continuam com muito medo ou com distanciamento desse tema. É impressão minha ou é fato? Não, é fato. Sabe que hoje a gente lançou, até num seminário da Folha, a gente lançou um documentário que eu vou recomendar muito aqui, que todos assistam. Por favor, recomenda aqui, bem lembrado. E você e a Patrícia, por favor, assistam, que eu quero muito ouvir a opinião de vocês. A gente apoiou, junto com o Instituto Alana, a gente apoiou a construção de um documentário pelo Maria Farinha, que chama Um Crime Entre Nós.
e que fala justamente, na verdade, ele tenta desnaturalizar um comportamento que é o da exploração sexual, né? Depois a gente vai fazer uma diferença entre o abuso e a exploração sexual aqui, mas para tentar fazer o Brasil falar deste assunto. Você não está equivocado, a gente não fala sobre isso. Olha, eu vou te dar um dado. Nós somos o segundo país com maior índice de exploração sexual de crianças e adolescentes. E aqui, vamos explicar para quem está ouvindo a gente, que não conhece essa diferença. Eu acabei de sair, né, da entrevista da CNN. É bom que você fale. O cara, eu falei um pouco disso antes de você chegar, mas é bom que você fale. Desculpa, eu não sei. Ele falou assim, desculpa, eu não sei a diferença. Ele é jornalista de CNN, não sabe. Então, ninguém se constranger de não saber a diferença. Mas existe uma diferença que é o que é conhecido como abuso, que é a violência normalmente intrafamiliar com crianças menores, é uma situação do Código Penal que se chama tecnicamente estupro de vulnerável. E você tem uma outra situação também no Código Penal, com penas de até 10 anos de cadeia, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes, que é conhecida popularmente como prostituição infantil. Perfeito. A gente não gosta desse nome porque a criança é explorada e não se prostitui. Mas, né, para as pessoas entenderem, então, são duas situações. Uma é com crianças de 0 até adolescentes de 14 anos. Qualquer sexo é pressuposto de estupro, né? Se pressupõe como estupro. E a outra é uma troca, seja um pagamento ou uma troca mercantil, qualquer ordem, na qual a criança se submete, ou adolescente, desculpa, tão... Tá cortando. Se submete. Deu uma cortadinha. A relação. Desculpa, então, de 14 a 18 anos que se submete à relação. Então, veja, se o Brasil fala pouco dessa situação de abuso, ela fala nada sobre essa situação de exploração. E nós somos o segundo país com maior índice. Ora, como é que a gente não fala deste assunto? Porque é absolutamente aceito e naturalizado numa cultura machista como a do Brasil. Então, se eu não vejo a situação da criança direito, porque é uma coisa muito desconfortável, então ninguém quer falar muito sobre isso. Agora, quando eu tenho a situação da exploração, não se fala, Bezerra, porque é totalmente naturalizado. A menina, eu costumo dizer o seguinte, a menina abusada aos 6 anos de idade, ela tem ainda uma empatia da sociedade que fica indignada com a situação. Quando essa mesma menina, aos 13 anos, ela está na praia de shortinhos e topzinho, se expondo de alguma forma, ela virou uma prostituta. Exatamente. Ela sai do papel de vítima. E a nossa sociedade não reconhece que essa menina de 6 anos é a mesma de 13 anos aqui e que a sociedade tem obrigação tanto com essa de 6 quanto com essa de 13 anos de idade. E existe, por essa lógica que você estava falando, por essa lógica de uma sociedade machista formada, né, uma sociedade formada nessa lógica, essa é uma sociedade que culpabiliza, inclusive, essa menina, né, que joga sobre ela a responsabilidade do abuso que ela própria está sofrendo e está sendo vítima. Dizendo que não, olha, a roupa que você veste, no final das contas, você merecia. Você estava procurando, era o que você queria. Que, inclusive... eu penso que é um ótimo tema para a gente voltar aqui a debater. Isso é muito importante, porque amplifica muito o que a gente está dizendo. Você está dizendo claramente, quer dizer, a gente é uma sociedade que não consegue fazer conexão entre essa menina e aquela adolescente. A menina a menina de 6 anos desperta certa empatia e a adolescente, no final de contas, é culpabilizada. Tem casos bizarros que eu vi de responsabilização na justiça. Sim. De crianças que foram culpabilizadas pelo abuso que sofreram de um padrasto, de um parente próximo, enfim, porque andavam... o juiz, na sentença, diz que, enfim, ela estava de calcinha dentro de casa. Se ela estava de calcinha dentro de casa, no fundo, ela é responsável pelo abuso que ela sofreu. Bizarro. Mas, enfim... É uma loucura. Vou contar um outro caso para ver de exploração de uma sentença do Tribunal de Justiça, na verdade, do STJ, uma sentença de 2009, mas no qual um fazendeiro de 79 anos tinha tido relação com 2 meninas, e a sentença diz o seguinte, que, enfim, no final ele é absolvido e tal, porque as meninas, uma de 12 anos de idade, eram prostitutas conhecidas na cidade. Quando o nosso sistema de justiça, Bezerra, diz que uma menina de 12 anos é uma prostituta conhecida na cidade, é uma falência, assim. Acabou. Não é? A gente, como sociedade, faliu, seguramente. Seguramente.
o que você acha que os números mais atuais podem nos revelar, Luciana? A exploração de crianças e adolescentes está crescendo? Então, eu acho que o número é uma questão séria, né, nessa temática. Primeiro, porque eu acho que o que os números nos mostram... Vou pegar duas questões. A gente tem o Disque 100, né, que é o Disque de Denúncia do Governo Federal, que tem alguns números importantes para a gente ter uma temperatura dessa questão. E tem um outro dado que eu gosto até mais, porque eu acho mais até seguro, que é o que saiu no último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, na verdade, no de 2018, que aponta os dados do SINAM, que são registros de ocorrências de violência sexual obrigatórios, tanto pela rede pública quanto particular de saúde. E esses dados, que são assustadores, imagina o seguinte, você tem de 2011 até 2017, você tem mais de 141 mil casos de violência sexual, o que dá mais ou menos 55 casos por dia. Já seria ruim a gente pensar que o Brasil tem 55 casos de violência sexual, e aqui eu não estou falando de exploração, porque exploração nem registro tem, de violência sexual, estupro contra crianças e adolescentes. Mas quando você olha que 60% desses registros vêm do Sudeste e Sul, você escancara a subnotificação. Então, olha que coisa maluca. Quando você olha os números e eles são ruins, você tem a consciência de que tem subnotificação em todo lugar, mas quando você olha que o grande notificador é o Sudeste, você tem certeza absoluta dessa gravíssima subnotificação. Então, eu vou responder a tua pergunta para dizer o seguinte: dado sobre essa questão é muito difícil. Primeiro, porque é um crime sigiloso, dificilmente você chega a essa notificação, não é? E no recorte do abuso. Da exploração, não há notificação porque não tem importância. Vou contar uma coisa rapidinha para você. A gente encomendou pelo Datafolha, em 2018, uma pesquisa para entender um pouco qual era a temperatura dessa questão da exploração sexual de crianças no Brasil. E o resultado que nós obtivemos dessa pesquisa é que todo mundo sabe que ter relação sexual em troca de algo com um adolescente é crime, mas do universo de pessoas que presenciaram alguma situação de exploração sexual, 74% não denunciaram. E Uau! Aí, isso é dado agora, recente, de 2018. 74% não presenciaram e não denunciaram. E por que não denunciaram? Exploração, tá? Porque abuso é diferente. Acho que abuso tem uma outra reação. Sim. Porque não tem importância, Bezerra. Porque, na verdade, não tem vítima nessa relação. Por quê? Por tudo aquilo que a gente estava dizendo. A menina, ela tá ali porque ela quer. A menina não é uma vítima. É problema dela. Para que eu vou me importar, não é? Se ela tá ali porque ela queria. Então, a gente precisa desnaturalizar este comportamento no Brasil. Eu costumo dizer que a violência sexual, ela precisa se transformar num problema, não é? Porque parece que no nosso inconsciente coletivo brasileiro isso não é realmente um problema. E você, que está há tanto tempo trabalhando com políticas públicas, né? A tua família que trabalha tão arduamente com a construção de políticas públicas, você sabe que a política pública surge a partir da pressão social. Sim. O que é um não problema na sociedade... Claro, vai lá para o fim da fila. O governante que vai procurar solução para algo que é um não problema. Seria até mais esquizofrênico da parte dele. Então, o Instituto ele tem essa missão de causar um desconforto social. Nós temos que constranger o Brasil. É vergonhoso, os nossos números são vergonhosos. Com certeza. Você está falando em desconforto social e o trabalho que vocês estão fazendo. Hoje, vocês lançaram um documentário, que você até comentou, Um Crime Entre Nós. E é um crime, na verdade é um crime entre vários crimes, né? Um deles a gente sabe bem, é o da miséria. Sim. Mas o que a gente pode ver, o que a gente pode ver nesse documentário? Fala um pouco dele. Então, o documentário, eu não vou dar spoiler não, que eu quero que todo mundo vá ver. Mata a gente de curiosidade. Mas eu vou falar um pouco. O documentário é um desafio muito grande.
fazer um documentário sobre uma coisa tão delicada que é a violência sexual, porque ele precisa ser forte o suficiente para impactar, mas também não pode ser algo que afaste. E você não pode expor as meninas, enfim, e tal. Então, o que ele mostra, esse documentário? Ele mostra um universo que é muito amplo, que é o universo da violência sexual relacionada à questão de gênero e de raça, não é? Porque a gente tem um recorte de gênero e de raça. O documentário ele foca mais na questão de gênero. Então, a gente, por exemplo, traz números de feminicídio. Aí alguém vai dizer, mas o que feminicídio tem a ver com violência sexual contra a criança? Tem tudo a ver. É a mesma lógica de uma sociedade machista que objetifica o corpo da mulher, que se torna proprietário deste corpo desde que ela é uma menina. Então, quando ela é menina, eu sou proprietária desse corpo, e quando ela é minha mulher adulta, eu sou proprietário desse corpo. Então, é esta lógica. E ele parte dessa questão mais ampla e vai descendo até a questão realmente da exploração sexual e propõe caminhos, né? Ou pelo menos um caminho. A gente não quis acabar na desgraça total. A gente falou, vamos apontar uma solução. E a gente está muito convencido, Bezerra, que a solução é pela educação, é pela discussão da sexualidade na escola, o empoderamento de meninos e meninas. E aqui eu vou puxar por uma outra questão que eu acho que tem um perigo rondando a gente muito seriamente, que é qualquer cerceamento do discurso livre nas escolas sobre sexualidade. Claro, claro. Não é? Claro. Outra coisa que sempre me perguntam, mas o que tem a ver isso com violência sexual? Tem tudo a ver, claro. Claro. A escola é parceira da família. Claro. Aliás, a escola não exime a responsabilidade da família, mas assim como a família tem que ser parceira da escola. Porque muitas vezes, outro dia me falaram, mas a escola não tem que falar sobre isso, é só a família. O problema é que, às vezes, os números que nós estamos mostrando é que cada 10 casos de abuso sexual, 7 acontecem dentro de casa. De que família nós estamos falando? Ou seja, nós estamos falando também de famílias disfuncionais. E aí a gente não pode confinar essas crianças a só aquele ambiente disfuncional. Porque quando ela tem acesso à informação num outro espaço seguro, como o espaço da escola, e se a escola se constrói assim, sem dúvida nenhuma, a gente aponta os caminhos, né? Mas voltando para o seu trabalho, você assumiu a presidência do Liberta agora em 2016. Trabalhando com mais afinco na questão do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Você notou nesse período, especificamente a partir do momento em que você assume uma posição de um protagonismo ainda maior, enfim, de uma ação ainda muito mais intensa? Eu acompanho bastante das suas ações, não só aqui em São Paulo, vários outros municípios de São Paulo, do Brasil, enfim. Vocês vão se transformando cada vez mais numa referência. Você percebeu algum avanço na temática? Em que pé você acha que a gente está na questão com relação ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes? Então, eu te agradeço essa pergunta que dá para a gente falar um pouquinho sobre esse esforço que a gente tem feito. Né, eu brinco e não é brincadeira. Fazer o Brasil falar sobre este assunto é a primeira coisa, né? A gente fez um relatório desses 3 anos de trabalho e nós tivemos uma boa notícia. E a boa notícia foi, aumentou em 200 e poucos % o número de matérias espontâneas na mídia sobre exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso, para nós, foi um resultado importante. Acho que tem muita gente hoje falando sobre a questão do feminino, né, da masculinidade tóxica. Isso tudo ajuda. A gente entrou num bom momento, eu diria para você, Bezerra. A gente entrou num momento onde as pautas desta questão de gênero estão muito fortes. E apesar, eu brinco sempre que cerceiam a gente, porque dizem que isso é coisa de criança, né? E não, tem que enxergar que essa menina aqui, que é criança hoje, é aquela mulher que vai sofrer a violência lá na frente e vai se submeter porque ela está sendo treinada a se submeter à violência aqui enquanto menina, né? Mas a gente entrou um pouco nessa pauta e a gente teve esse resultado de mídia espontânea, o que nos alegra muito, porque a gente tem feito muita mídia paga, né? A gente tem pago mídia, tem conseguido muito espaço pro bono também para a causa, e a gente trabalha muito com campanhas. Acho que a gente está cutucando, né? Nós, como outras, então a gente tem a Child, a Plan, a gente tem organizações maravilhosas
que estão somadas neste embate. A gente está no 4º ano de existência e veio entrar com força, principalmente nessa situação de conscientização, né, para o problema, chamar atenção para o problema e com um recorte específico da exploração sexual. Que eu acho que isso é só a nossa organização que faz mesmo, né? Olha só, o meu tempo, porque eu estava um pouco antes de você chegar, meu tempo já está piscando que vai encerrar por causa do tempo limite de live. O que eu vou te pedir? Assim como eu vou pedir para todo mundo que está com a gente. Para a gente sair 30 segundos e voltar, que daí nós vamos fazer um ping-pong com dicas, enfim, com falas, inclusive ainda mais ágeis, com dicas práticas para todo mundo que está aqui com a gente. Pode ser? Combinado. Joia. Fechou. A gente volta, gente, em 30 segundos. Até já já. Volta todo mundo, hein? Ela estava falando sobre o lançamento hoje de um documentário que eles produziram em parceria com o Instituto Alan. Faz para acessar o documentário? Ah, boa. Não falou disso. Então, ó, agora eu tenho um 4º turno noturno agora. Vai ter na GNT, vai ter o papo de segunda, né? Na GNT, e vai ser sobre documentário. E aí, depois do papo de segunda, vai passar o documentário. Mas é muito tarde, meia-noite. Não se preocupem, a gente não precisa ficar agora até meia-noite assistindo. Vai estar 7 dias gratuitamente disponibilizado na GNT Play. E depois da GNT Play, vai estar na plataforma do Videocamp, que é livre também. Então, é só entrar, se cadastrar, que pode assistir o documentário. Boa. Por favor, boa. assistam e divulguem, que todo mundo tem que falar disso. Boa. Bom, a gente chegou naquele momento aqui da nossa live, que é o pinga-fogo. Normalmente a gente faz o pinga-fogo com curiosidades, gostos, histórias peculiares do convidado que vem. Mas hoje, em virtude do 18 de maio, o pessoal participa, o pessoal gosta muito, interage, enfim, se aproxima. Mas hoje, claro, hoje vai ser um dia diferente, né? Hoje é o dia 18 de maio. E aí a gente vai falar do tema do dia. Então, quem quiser mandar pergunta sobre o tema, agora é a hora. Pode mandar pergunta à vontade e aí eu vou fazer o pinga-fogo com a Luciana. Bora? Bora. Abuso sexual de meninos e meninas é? Inadmissível. Exploração sexual de crianças e adolescentes é? Naturalizado. Como é que a gente desnaturaliza isso? Falando sobre o assunto. O Estado brasileiro que mais avançou na luta contra a exploração sexual é? Acho que São Paulo pela estrutura. Denunciar ou se calar é uma questão de? Caráter. O lugar chamado de lar pode ser? Perigoso. Por quê? Porque você pode ter uma situação de violência neste lugar chamado lar. E é a violência mais grave que tem, porque é justamente o lugar que devia ser de proteção. Então, é mais traumático. Falar com criança sobre abuso sexual depende da idade. Aliás, pensar aqui juntos. Falar sobre abuso sexual com as crianças depende da idade, depende das perguntas feitas ou depende de sinais externos? Quando fala? Tem que falar sempre. Você não depende de sinais externos nunca. Você tem que falar sempre. O assunto tem que ser tratado de acordo com a idade da criança. Eu acho que é isso. Você tem que respeitar a idade para tratar do assunto, mas ele deve ser tratado em todas as idades e com todas as crianças e adolescentes. Olha só quem está aqui, olha que gostoso. Cal Vidigal. A Cal! Cal! Um beijo, queridíssima. Ah, que saudade, quanto tempo. Essa é uma militante feroz. Ela é. Respeito demais, demais. Que trabalho tem essa menina. Valente, guerreira. Maior respeito. Bom, vamos em frente. No caso do abuso sexual, o inimigo é desconhecido, mora ao lado ou dentro de casa? Dentro de casa ou tem muito acesso à casa. A violência infantil, como a pobreza no Brasil, também tem cor e CPF? Tem cor e CPF.
Tem. Fala um pouco mais disso. Eu acho que eu tenho dito o seguinte, ainda que a gente admita, como eu estava dizendo, que o abuso, o abuso não tem classe social, né? A violência sexual pode acontecer em todas as classes sociais. Mas eu acho que quando dizem é totalmente democrático, atinge a todos igualmente, eu tenho um pouco de cuidado com essa fala, porque eu acho que as meninas e meninos que têm uma condição socioeconômica melhor, eles estão mais protegidos pelo meio. Então, normalmente, eles estão numa escola que o professor consegue estar mais atento, dar mais atenção. Ele tem o psicólogo, ele tem uma família que tem sempre uma figura mais estruturada na família. Então, eu acho que ele tem alguma proteção maior. Enquanto as crianças de maior vulnerabilidade social, elas estão mais desprotegidas em razão até desta condição, né? Mais frágil. Tem algumas participações aqui de quem está com a gente. O Valdir Zanon está falando o seguinte: o que você pode me falar sobre certas mães que levam as filhas para esse tipo de vida? A Lavínia está falando o seguinte: falar sobre o assunto na respectiva linguagem de cada idade da criança. É isso mesmo, Lavínia. Sexualidade precisa ser falada dentro de casa. Pai e mãe tem que estar atento a isso, tem que conversar. E quando conversa, quando perguntar como conversa, de acordo com a linguagem que a criança pode entender. Eu vou passar a bola para a Luciana, mas o que é importante dizer é o seguinte: tem muita gente que acha, eu não quero falar disso. Não se iluda. Se você não fala, alguém vai falar. E é responsabilidade sua como pai, é responsabilidade sua como mãe, falar sobre isso. E falar de maneira franca, aberta e livre. Isso seguramente dará as melhores condições para os seus próprios filhos se defenderem numa situação como essa. Mas aí a questão que o Valdir falou. É sua, Luciana. Quando uma mãe leva, né? Uma mãe ou os familiares levam. Então, eu tomo muito cuidado com a culpabilização da família, sabe? Porque eu acho que a gente está falando de famílias de muita vulnerabilidade social. Concordo. Então, eu não gosto de culpar essa mãe, não. Eu acho que a gente tem que ter um olhar mais amplo. Essa mãe provavelmente é uma mãe que passou por violências sexuais, institucionais, sociais, e que não consegue lidar de outra forma com as coisas. Lógico que tem as pessoas malvadas, né? A gente sabe que tem, e tem todas as classes sociais e tudo mais, mas eu acho que quando você culpabiliza as famílias e criminaliza as famílias, especialmente as mães, você acaba simplificando a questão de uma forma perversa, porque joga toda a responsabilidade de novo na mulher, de novo na mãe. A filha é culpada porque está fazendo isso e a mãe é culpada porque não cuida da filha. Então, eu acho que eu tenho muito cuidado com isso. O Gedeon está perguntando se já existem leis para lidar com a questão ou as penalizações não são suficientes. O pastor Luiz Honório está perguntando como é que a gente pode aumentar o interesse popular pelo tema. Tá. Então, vamos lá primeiro falar da legislação. A legislação é super séria e pouco eficiente porque mal aplicada. Veja, só para vocês terem uma ideia, a exploração sexual, ela dá até 10 anos de cadeia para quem teve a relação com o adolescente, para quem agenciou, se é que tem a figura do agenciador, e para quem é dono do estabelecimento. Não é? Portanto, é bem grave, inclusive é crime hediondo. Eu quero saber quantas pessoas no Brasil estão presas por causa disso. E nós somos o segundo país com maior índice de exploração sexual. Agora, vamos também fazer um recorte, né? Dizer, ninguém quer mais ninguém preso, né? Porque ninguém precisa mais de gente na prisão, com as prisões lotadas nas condições que estão. Então, por isso que o que a gente precisa fazer é fazer o Brasil falar sobre isso. A gente precisa fazer uma mudança de mentalidade, isso é muito sério e demora, mas a gente tem que começar. Você sabe que eu sempre pego o exemplo da Delegacia de Defesa da Mulher, quando eu fui delegada. Você foi delegada. Fui delegada, era a Delegacia de Defesa da Mulher de Osasco. E não tinha a Lei Maria da Penha. Era 30 anos atrás, veja, a violência doméstica contra a mulher ainda continua muito grave e a gente sabe disso. Mas ela mudou de patamar, mudou de discussão. Hoje, você abre o jornal, todo dia tem uma notícia sobre a questão. Todas as mídias falam disso. Você constrói políticas públicas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida estarem colocados em nome da mulher. Você começa a pensar políticas públicas protetivas.
Por quê? Porque mudou de patamar. Uhum. O que eu tenho expectativa da gente, como sociedade, fazer, pelo menos, é mudar de patamar a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes e a exploração sexual. Para isso, a gente tem que mudar a cabeça. E para mudar a cabeça, tem que falar disso. E tem que falar disso com crianças e adolescentes, nas escolas e nas famílias. Olha, a Cris Monreal está dizendo o seguinte: mães de meninos têm uma grande responsabilidade orientando sobre o cuidado e respeito com as meninas. Quer comentar? Claro, masculinidade tóxica, né? A gente precisa ensinar o que é ser menino, tem que ensinar o que é ser menina, e dizer e poder criar eles por uma relação de igualdade e respeito. É fundamental. As mães, sim, de meninos têm uma enorme responsabilidade. E a gente tem dito muito que os meninos têm que participar dessa discussão. Tem essa história de coletivos feministas, né? Eu sou um pouco antiga, eu discuto aqui com a minha filha muito. Ah, coletivo feminista não entra menino. Como não entra menino? Tem que entrar menino. Tem que chamar os meninos para conversa. Tem que botar todo mundo junto e vamos conversar junto. Claro. Porque, afinal de contas, não se trata de um processo de exclusão. Se trata de processos inclusivos, né? Claro. Então, acho que é isso. Ó, o pastor Luiz Honório, perdão, a gente acabou nem entrando especificamente na sua pergunta. Como aumentar o interesse e a conscientização da população pelo tema? Vamos assistir meu documentário? Pastor, vamos assistir, vamos lá. Fala aí para o pessoal assistir Um Crime Entre Nós, não é? E conversar sobre isso ali na hora do café da manhã, e no bar da esquina, e começar a falar disso. Acho que isso gera engajamento. Olha, o Pablo está perguntando para a gente, perguntando para você, qual a maior dificuldade em fazer políticas públicas para trabalhar esse tema em localidades que têm dificuldades no acesso à informação? Bom, acho que política pública no Brasil é um grande problema, né? Porque nós estamos num país de dimensões territoriais. Eu conheço muito a realidade do Marajó, porque a gente está fazendo um trabalho ali no Pará também, com campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, que é uma prática bem comum ali, tanto violência e abuso quanto exploração. É de fato um desafio gigante, não só para a construção desta política pública, como qualquer outra, né? Mas a gente tem que pensar territorialmente. E aí acho que cada território tem que discutir também quais são as suas possibilidades. Quando você fala do Marajó, por exemplo, você fala de distâncias enormes onde as políticas públicas nem chegam. Então, como é que você faz esse enfrentamento? É diferente de falar aqui da periferia de São Paulo. Você tem que montar estratégias diferentes, mas aí é caso a caso. Acho que você tem que ter a política macro, mas você tem que pensar no macro, mas você tem que construir soluções locais. Voltando agora um pouco mais aqui para o nosso pinga-fogo. Dentro de casa, devemos ficar atentos a? Criança. Erradicar a exploração sexual de crianças e adolescentes é? Possível. A famosa frase do Rousseau, o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. O que você pensa disso? Ele estava certo sobre o ser humano ou a gente tem uma sociedade que falha na formação do ser humano? Eu acredito que as pessoas são mais boas do que más. E acho que a gente está em dívida com muita gente. A nossa sociedade está devendo muito para a maior parte da sociedade. E acho que a gente é muito responsável pelo resultado desta falha, né? É isso que eu acredito. A gente tá devendo muito para muita gente e a consequência disso recai sobre uma sociedade mais violenta e a gente sofre as consequências disso. O maior algoz, no caso da exploração sexual de crianças e adolescentes, é? A sociedade. Por quê? Porque se omite. Brincadeira de criança não pode ter? Sexo. Não é brincadeira de criança, eu vou corrigir minha frase. Não é brincadeira de criança. É brincadeira de adulto com criança, não pode ter sexo. Brincadeira de criança com criança pode ter tudo. Brincadeira de adulto com criança não pode ter sexo. O atual governo, na sua opinião, nas políticas públicas de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil, erra em, acerta em? Eu acho que as políticas não estão construídas ainda, né? Não é um privilégio deste governo. Acho que a gente tem um déficit em relação à construção de políticas públicas
historicamente no Brasil em relação a esta temática. Em relação a este governo, acho que a gente tem uma ministra que fala muito deste assunto. Posso ter divergências ideológicas, e tenho, mas ela fala muito deste assunto, o que ajuda a jogar luz de alguma forma sobre essa questão. O Gedeon está falando aqui, fazer uma campanha para as igrejas assistirem o documentário. Está perguntando, o que você acha disso? Claro, lógico, vamos fazer. Nossa, posso dar um oi para minha filha que acabou de entrar aqui? Oi, Mar! Acabou de entrar aqui. Mas vamos fazer assim, vamos fazer campanha em todo lugar. Eu acho que as igrejas, agora falando sério, as igrejas têm um papel fundamental. Acho que é um papel importantíssimo. E é uma missão das igrejas também enfrentar essa questão com propriedade, junto aos seus fiéis, e com poder muito grande, né? Uhum. Uma criança explorada é um adulto que sofre. Que sofre muito. Qual é a chance, e aí é uma pergunta, fora do ping, mas qual é a chance de uma criança explorada, de uma criança abusada, vir a se tornar um abusador? Eu não sei responder isso. Francamente, eu seria leviana se eu dissesse qualquer coisa a respeito disso. Quais são os principais impactos na vida de uma pessoa que passa por isso? Bom, tem problemas psicológicos seríssimos, inclusive de autoestima, não é? Fica com uma grande insegurança. E mais do que isso, você tem um problema de desenvolvimento integral. As pessoas têm direito ao desenvolvimento integral, inclusive da sua sexualidade. E uma criança ou um adulto que não teve direito ao desenvolvimento integral e saudável da sua sexualidade, seguramente trará problemas muito sérios na vida. E às vezes até, Bezerra, sem se dar conta, porque você sabe que não é incomum duas coisas. Uma, falam muito sobre a criança que conta uma história, depois não conta mais, depois conta outra história, e isso pede muitas vezes a punição. Por isso a importância dessa lei de 2017, que é a Lei da Escuta Protegida, conhecida como Lei da Escuta Protegida. Ótima lembrança. Não é? Que protege, na verdade, crianças vítimas e testemunhas de violência, para que tenha uma oitiva diferenciada, para que não seja revitimizada, tenha só uma oitiva e tal. Então, a importância dessa oitiva. Mas o que acontece é o seguinte, tem estudos mostrando que a criança, ela conta a história uma vez, depois o trauma é tão grande que ela esconde dela mesma. Então, some do cérebro dela essa história. Então, ela não consegue mais contar a história, não é porque ela estava mentindo ou porque ela cansou simplesmente de contar a história, como algumas pessoas dizem, mas porque, de fato, o cérebro se defendeu e ela não está. Não é incomum que pessoas adultas, em sessões de terapia com psicólogos, no meio do processo terapêutico, se lembrem de situações de abuso. Porque, na verdade, elas vão destravar uma lembrança que estava lá. Não é? Então, só para contar que as consequências são muito perversas. Uma dúvida que me surgiu, que antes da gente terminar, que me surgiu enquanto a gente estava falando e que eu lembrei. Tem exemplos de países no mundo mais avançados que a gente nessa questão que a gente está tratando aqui? Não só por... E aí eu não estou falando só por razões socioeconômicas, porque, claro, lógico que isso explica muita coisa. Mas estou falando mesmo em termos culturais, de mudança de olhar sobre o tema. Países que já estão olhando para a questão de uma forma distinta. Eu acho que isso... Veja, então, duas conexões. Eu acho que uma questão é a questão da vulnerabilidade social. Lógico, os países que têm menos miséria tendem a ter uma vulnerabilidade menor e uma exploração menor e tal. Também tem uma questão aí que também está ligada aos países mais desenvolvidos, mas não obrigatoriamente, mas é a questão de uma cultura menos machista, né? De uma cultura mais igualitária. Então, eu acho que os países onde você tem menos uma situação de exploração ou, genericamente, de violência contra a mulher, são países onde a cultura ela não é mais uma cultura tão machista. E acho que esses são fatores. Agora, independente disso, a gente precisa olhar, eu acho que independente disso ser uma realidade,
Eu vou abrir rapidinho um parênteses, eu sei que a gente está acabando. Não, fica à vontade. Eu tô no seu tempo. Na verdade, a minha maior preocupação é com você mesmo, tá? É com o teu tempo. Para mim, está sendo super bom. Aliás, o pessoal está chegando, o pessoal do meu horário tradicional está chegando e fala, meu Deus, eu cheguei tarde. Calma, gente. Está sendo gravado, vai ser disponibilizado. E a gente está aqui com a Luciana Temer falando com a gente sobre exploração sexual, combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí eu ia falar da pornografia, porque eu acho que tem uma questão que a gente precisa olhar enquanto sociedade, e aí, independente se é Brasil, se é Suécia, que é a questão da pornografia hoje ser uma indústria economicamente muito poderosa. Então, veja, a gente fala de exploração sexual, de violência sexual, a gente pensa numa cultura patriarcal, machista, portanto antiga, não é? E, no entanto, é verdade que é uma cultura antiga, mas também é verdade que a gente está falando hoje desta indústria que tem um poder econômico muito forte. É muito lucrativa. Com um poder, são 3 mil dólares por segundo, Bezerra. A indústria pornográfica ganha 3 mil dólares por segundo. Hoje, a única indústria que está concorrendo com tabaco e álcool é a indústria da pornografia. E é quanto vale? Você tem números de quanto vale uma imagem de pornografia infantil na internet? Não 3 sei. mil dólares por segundo é o faturamento? É o faturamento. Porque o que acontece? Você tem... Bom, hoje, em 2000 ai, meu Deus, agora eu tenho dado de acho que é 2010. 36% da internet já era pornografia. 36% da internet. Ou seja, este é um consumo altíssimo de uma apologia a uma sexualidade violenta, submetedora da mulher. E mais do que isso, não é? Hoje você tem, eu tenho falado muito sobre isso, você tem vídeos que são esses vídeos incitadores de violência contra a criança. Porque, na verdade, dão a entender que são menores de idade, que são meninas, que são sobrinhas, que são filhas, que são enteadas. E aí, essa relação perversa que se propõe são gatilhos de violência. Então, voltando para a sua pergunta, né, que lugares têm experiências melhores, ou relações melhores com essa questão? Os lugares mais desenvolvidos economicamente e culturalmente na relação de gênero, lógico que tem tendência a ter uma relação menos perversa com a exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas também é verdade que estamos todos atingidos, de alguma forma, por essa questão silenciosa da qual ninguém fala, que é a pornografia. E a gente precisa falar hoje com os filhos não só sobre sexo, a gente tem que falar sobre sexo, mas a gente tem que falar sobre pornografia. Porque eles têm a pornografia, porque qualquer criança de 6 anos que pegar o Google e falar mulher pelada, vai entrar em site pornográfico. Entendeu? Eu estava até dando um pouquinho antes de você chegar, eu estava até dando algumas dicas, algumas ferramentas que foram disponibilizadas. A própria SaferNet aponta para poder ajudar os pais a darem uma monitorada, especialmente nas crianças. Claro que nada substitui o diálogo, a explicação, a sensibilização, mas há vários dispositivos, como por exemplo no próprio YouTube, lá dispositivos que vão restringindo o acesso a determinados conteúdos, a própria indicação do YouTube Kids para as crianças, ao invés do YouTube regular, enfim, várias dicas aí que a gente estava dando. Tem várias perguntas bem interessantes aqui. E aí, você me fala qual é o seu limite de horário. Eu, na verdade, eu tenho... Para ser frente, eu tenho mais 5 minutos. É isso, você vai entrar na GNT. Já vou, na verdade, não é ao vivo, mas eu vou ter que acompanhar. E aí, eu tenho... Na verdade, eu fiz gravações para a GNT e eu tenho que acompanhar, porque, na verdade, lógico, quem vai estar ao vivo vai estar meio pedindo socorro aí. Ó, a pergunta da Carla. A Carla está perguntando o seguinte: Luciana, você pode comentar os números do Disque 100 que foram divulgados hoje? Houve um decréscimo comparando com o mesmo período de 2019. Aqui eles acreditam essa redução. Então, peraí, eu até tenho que confessar que hoje foi um dia muito intenso, eu não acompanhei a divulgação dos números do Disque 100. Então, eu realmente não posso analisar com propriedade o que eles divulgaram. Mas eu acho que a diminuição na denúncia talvez tenha relação com o próprio confinamento, porque as pessoas, elas
Veja, muita gente mora em casa de um cômodo, tem um celular. Como é que eu vou denunciar? Não é? Claro. Se eu estou presa ali naquela situação. Eu sempre me pergunto, qual que é a efetividade desses canais de denúncia também? Que tipo de acesso? De quais canais de denúncia nós estamos falando? Os canais estão sendo efetivos? Porque, em tese, não é ruim quando há um acréscimo no número de denúncias, porque isso também pode apontar uma maior sensibilização e uma efetividade maior dos canais. Porque tem um outro problema ainda, gente, que a gente não discutiu, e que eu vou insistir muito para a Luciana voltar aqui e falar com a gente, mas tem um outro problema que é o seguinte, que é a resposta dos canais. Muitas vezes a denúncia chega, o ano passado, o ano retrasado, quando eu ainda presidia a Comissão de Direitos Humanos na Assembleia, a gente fez um levantamento, chegou uma denúncia de que casos chegavam, por exemplo, no Disque 100, e demoravam, chegavam no Disque 100, aí vinham para São Paulo, de São Paulo até se distribuir para o Conselho Tutelar, até se tomar uma providência, já tinha corrido 90 dias. Para alguém que está sendo vítima de violência, imagina que 90 dias pode ser mortal. Então, claro, essa discussão dos números de decréscimo, para mim, eu pessoalmente, aí é muita opinião minha, né? Eu pessoalmente acho bem complicado. Enfim, gente, tem um monte de coisas aqui. Eu vou fazer uma última pergunta de você. A Clariana está falando o seguinte: isso não significa que está diminuindo o número de casos. Exatamente, eu concordo com você. Aí o pessoal agradecendo, papapá. Enfim, eu vou finalizar com a Luciana, para a gente poder liberá-la. Vou te fazer mais duas e aí a gente fecha. Uma criança explorada, aliás, nós falamos, né? Uma criança explorada é um adulto que sofre. E aí, para encerrar, eu queria que você compartilhasse com a gente a leitura do trecho de um livro que toca o seu coração, uma frase, enfim, um pensamento que fica para esse dia. Então, a Luciana, sua assessora, me falou isso. Eu fiquei pensando, o que eu vou dizer, né? E acho que eu escolhi aqui uma frase do Martin Luther King, que eu gosto bastante, que diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E acho que é disso que a gente está falando, né? De um silêncio de bons. Então, a gente tem que sair, porque às vezes o silêncio dos bons pode ser mais perverso do que o grito dos maus. Boa. Então, não vamos nos calar, né? Boa. Aliás, o King é uma das minhas referências. Me lembrei de outra para fazer a dupla aí, mas me lembrei de outra que ajuda a gente a sair do comodismo, né? Que é quando ele diz que chega uma altura em que nós temos que tomar uma posição que não é segura, que não é popular, mas temos que fazer porque a nossa consciência nos diz que essa é a atitude correta. E nesse caso, a atitude correta é não ser omisso, é não se calar. Aliás, o slogan de hoje é: esquecer é permitir, lembrar é combater. É isso Luciana, aí. muito obrigado. Que pena que passou voando. Eu agradeço. Mas olha, estou esperando. Faz outro convite que eu venho de novo. Certeza, gente. Que trabalho. Parabéns pela luta, Obrigada. pelo trabalho, por tudo que você tem feito. Parabéns para vocês também, essa família linda que eu gosto tanto. Como brasileiro, como agente público, tenho aqui que expressar minha admiração e minha gratidão, viu? Segue firme na luta e no trabalho. É isso aí. Nós todos. Beijo grande. Pessoal, beijo para vocês. Gente. Se você quiser sair, Luciana, sai tranquilo. Eu só vou fazer os avisos finais. Tchau, tchau. Vai na paz. Beijo. Pessoal, deixa eu falar com vocês. Seguinte, para quem se interessa pelo tema, no comecinho eu estava falando sobre uma cartilha que eu produzi com a minha equipe sobre a temática. A cartilha se chama 7 Passos para o Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e de Adolescentes. Se você quiser ter acesso a esse material, digita lá no Google 7 Passos para o Enfrentamento Sexual Infanto-Juvenil. Digita lá no Google 7 Passos para o Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. Essa live vai estar disponível no youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Um abraço para todos vocês, um beijo, obrigado pela companhia. Deus abençoe todo mundo.